O capítulo 1152 chegou e com ele temos muitas revelações e uma delas diz uma pista de um dos maiores retcons da história dos animes e mangás. Mas antes disso, continuamos com a história de capa de Yamato, com Kawamatsu recebendo um chapéuzinho de Otama e tendo a seguinte pergunta: a entrega do chapéu foi concluída? O que mostra que provavelmente esse não será o fim dessa história de capa e por favor que seja um indicativo de que isso vai ficar um pouco mais interessante, pelo amor de Deus. Sem mais delongas, bora pra análise. O capítulo começa com os novos piratas guerreiros gigantes se ajeitando para voltar para o reino solar e enfrentar a confusão que tá acontecendo lá em cima. Porém, Chopper diz ali que o Gaban tá muito ferido e ele vai ficar com ele até ele se recuperar. E nesse momento o Gaban chama a atenção do Luffy. Ele diz pra Luffy: grave bem dentro de você o uso do Haki do Rei. Os cavaleiros sagrados não são totalmente imortais. Ou seja, realmente o Haki e o poder que Gaban estava exercendo quando ele lutou contra os Sommers, por exemplo, foi puramente Haki do Rei. A gente não tá falando de um novo tipo de Haki como estava sendo teorizado antes, puro Haki do Rei imbuído avançado. Ouvindo esse papo, Loki fala para Harujin para libertá-lo. Afinal, ele diz aqui que ele já tem experiência contra os Cavaleiros de Deus. Essa fala do Loki é interessante porque ele pode estar se referindo aos danos que ele sofreu de Shenrock e Gunko, e ele teria experiência contra esses inimigos porque ele já viu os poderes deles, já sabe como eles funcionam, ou ele pode estar se referindo a outros encontros que ele pode ter tido com outros Cavaleiros de Deus no curso da história. Mas eu acho que nesse contexto ele está se referindo à primeira opção. De qualquer maneira, Gaban nota que não é só Luffy e Loki que possuem Haki do Rei, e nesse momento Sandy acha que está se referindo a ele que tem Haki do Rei, e finalmente ele foi reconhecido. Agora o Zoro e o Jinbe vão parar com os holofotes. Porém ele fala que o usuário de Haki do Rei é o Zoro, que fica surpreso ao saber que realmente tem a Haki do Rei. Em um ano, tanto o Kaido quanto o King já deixaram meio que subentendido que ele tinha esse poder, mas falaram de maneira meio críptica, e agora Gaban falando com ele com todas as palavras, finalmente esse porra entende. E nesse momento temos algo que não vemos com nenhuma frequência em One Piece, onde Gaban fala que esse Haki só pode ser chamado de poder quando você tem total consciência e controle sobre ele. Do jeito que você tá, acha que merece o posto de braço direito de um capitão Yonkou? Um Gaban comendo o rabo do Zoro, que é o nosso Aura Farmer, né? É o cara aí que raramente é repreendido. E eu achei essa cena muito boa porque mostra que o Oda tá tendo preocupação em relação a isso. Uma das maiores críticas que os Chapéus de Palha recebem no pós-time skip é que poucos deles têm verdadeiro controle sobre o Haki, coisa que deveria ser um pré-requisito de uma tripulação Yonkou. E nesse momento, uma lenda da velha era estar dando esse tapa na nuca do Zoro, que é um cara extremamente poderoso, que a gente vê sendo foda consecutivamente, é muito representativo, porque o Gaban não tá falando isso pra uma Nami, pra um Chopper da vida, ele tá falando isso pro braço direito do futuro Rei dos Piratas. Ou seja, isso é um alarme pra meio que todo mundo do Chapéu de Palha acordarem e entenderem a situação onde eles estão inseridos, além do Oda mostrar pra gente que ele está preocupado em relação a essa questão do Haki do Chapéu de Palha. E nesse momento o Sandy volta a importunar o Gaban e pergunta pra ele: e eu, velho, eu também tenho Haki do Rei? E essa cena é engraçada e toda essa gagzinha foi muito legal, mas eu acho que essa cena consolida ainda mais a possibilidade do Sandy ter sim Haki do Rei. Eu já falei algumas vezes nesse canal, mas eu sinto que o Sandy tem uma trajetória muito digna de ser alguém que possui o Haki do Rei. Eu acho que faria todo o sentido possível e inclusive tem uma justificativa muito boa para explicar o porquê ele não despertou isso até agora, que é o corpo modificado dele, as emoções meio bugadas que ele tem por ser um experimento fracassado, coisa que pode ter bloqueado o ensino de um Haki mais poderoso que nem o Haki do Rei, que tem totalmente a ver com emoções, vontade, esse tipo de coisa. De qualquer maneira, Loki briga com Harujin, falando que esses forasteiros vão salvar Yelbaf ao invés de nós, os gigantes que moram aqui, mas Harujin o confronta, falando que se ele libertá-lo, ele vai traí-lo que nem naquele dia. Vendo essa briga, Luffy interrompe e convida Loki para ser seu companheiro. Fazendo isso, Harujin teria que respeitá-lo como um capitão de sua frota e então, de uma vez por todas, libertar Loki. Nesse momento, Zoro e Sanji ficam desesperados pela decisão do capitão, falando que ele é grande demais para caber no barco e também ele come demais, e para completar, Loki briga com Luffy, falando que ele nunca
que entraria na tripulação dele. Afinal, o único homem que ele serviria seria Hawks de Shebeck. A gente sabe que o Luffy já chamou várias pessoas para a tripulação de uma maneira meio piadística e tal, sendo que ele chamar o Loki para a tripulação, mesmo ele sabendo de tudo que aconteceu, mesmo ele sabendo do porquê ele estava acorrentado e um pouco da sua personalidade, eu acho que são situações bem diferentes de quando ele chamou pessoas para a tripulação por piada. É difícil pensar que o Loki seria o mais novo tripulante de Chapéu de Palha, é meio impossível de imaginar isso, até pela questão do tamanho realmente, como que ele iria caber no Thousand Sunny, mas eu não sei, cara, toda essa cena e essa sequência meio que colocaram na minha cabeça, tipo, não se esqueça disso, esse quadro vai ser importante para talvez em algum momento no futuro o Loki verdadeiramente entrar na tripulação. Pelo menos esse é o pensamento que eu tive. Nesse momento a galera tá discutindo, o Hairudin falando que ele é um criminoso condenado à morte, não dá pra libertar. Gaban, deitado, pede para Hairudin tirar os grilhões de Loki, de libertá-lo de uma vez por todas. Nesse momento, Hairudin grita com Gaban, falando tudo o que ele fez, todos os crimes na qual ele é culpado, o homem que matou 113 soldados há 14 anos atrás, deixou Jaru em estado grave, matou o próprio pai. E eu adorei esse quadro aqui, onde mostra o Hairudin muito puto e a reação dos novos piratas guerreiros gigantes, que representa essa geração recente de Elbaf que foi muito afetada por esse evento do Loki. Porém, Gaban fala que naquele dia, 14 anos atrás, eu senti um hack estranho vindo daquele castelo. Então fui junto com o Shanks até lá. E ele se refere aqui ao hack estranho da mesma maneira que ele se referiu ao hack que ele sentiu dos Cavaleiros Sagrados e de Imu e blá blá blá. O que pode ser uma pista que o hack que Elbaf está sentindo agora seja o mesmo de 14 anos atrás. Hairudin ouve Gaban e fala pro Loki o seguinte: você tem 3 minutos para falar a verdade. Se quiser se libertar, esse é o único jeito. E então Loki, sendo obrigado a relembrar daquele dia, fica com o semblante triste, dizendo que aquele foi um dia horrível, que inclusive é o título do capítulo. E então vamos para o flashback tão esperado de 14 anos atrás no castelo Aurust em Elbaf. Nesse momento vemos Loki e Jaru chegando no castelo para uma reunião com o rei. E podemos ver também que nessa época Loki não portava o Ragnir, né, que é um martelo mais quadradão, ele tá aqui com um martelo mais redondo. E Loki diz que ele não tem interesse nenhum em conversar com o rei. Afinal, ele vendeu a alma para o governo mundial. E o governo mundial foram os homens que mataram Rox. Se Elba for para aquele lado, me considere um inimigo. Mostrando que Harald realmente estava tendo conversas com o governo mundial. Enquanto Jaru tenta ter uma posição um pouco mais ponderada. Falando que os tempos são outros, agora as crianças não pegam mais em armas e blá blá blá. De qualquer maneira, a porta da sala do trono se abre e Loki e Jaru veem a temível cena do rei Harald sendo empalado pelos seus guardas gigantes. A gente vendo que Harald é alguém ali que tem uma altura comparável com Loki em relação aos outros gigantes, ele é bem maior. Enquanto essa confusão tá acontecendo, de repente somos transportados para a casa do Gaban, na qual tem uma vista direto para o castelo. Nesse momento vemos Shanks e Scopper Gaban tomando banho, com Gaban falando que faz um tempo que não tomamos banho juntos, deve fazer uns 3 ou 4 anos, né? Shanks fala que não, já fazem 10 anos que o capitão morreu. E guarde bem isso que eu acabei de falar, porque nada disso importa quando vemos o braço esquerdo do Shanks, o braço que ele perdeu, uma característica tatuagem. Uma tatuagem que é um círculo com uma cruz cortando esse ciclo, podendo demonstrar como é o mundo de One Piece, né? Um mundo dividido em 4 grandes pedaços. Sendo que a comunidade de One Piece entrou em polvorosa essa semana pelo fato dessa tatuagem poder representar a marca do abismo que os Cavaleiros Sagrados e o Gorosei e aqueles que fizeram pactos com Imu tem. Como podemos ver aqui na braçadeira dos Cavaleiros Sagrados, tendo exatamente o mesmo símbolo que a tatuagem do Shanks, e esse símbolo se repete de uma maneira ou outra, tanto no Transformers do Kid, quanto no punho mecânico do Hairudin. Esse símbolo aparecendo no Hairudin poderia ser um foreshadow em que esse símbolo seria importante para o arco de Elbaf, e esse robozão do Kid específico se chama Demônio Magnético, que respeita toda a estética que a gente está acompanhando de Imu, demônios e blá
blá blá blá. Então nós sabemos pelo Shamrock que Shanks visitou a Terra Sagrada depois de construir sua própria tripulação, ficou lá por um tempo e depois desceu para o Mar Azul, onde era o seu lugar. A teoria diz que Shanks sacrificou seu braço no primeiro capítulo para salvar o Luffy, para finalmente arrancar a marca do abismo e qualquer ligação que ele teria com o governo mundial. Até porque discussões que apareceram depois que One Piece continuou e evoluiu para ser essa obra que é hoje, foram as perguntas de que por que o Shanks simplesmente não só afastou esse monstro com o Haki do Rei logo do começo, ou não botou Haki no braço para não perdê-lo. Essa teoria mostra que Shanks queria perder esse braço e essa foi a maneira que ele conseguiu fazer isso, configurando um retcon. Para você que não sabe o que é um retcon, é o seguinte: o retcon nada mais é do que um recurso narrativo onde fatos previamente estabelecidos em uma história são alterados, adicionados ou contraditos por uma obra posterior. Em outras palavras, é uma revisão de algo que já foi estabelecido na narrativa como se fosse uma correção ou adição ao passado da história. Essa é a definição do Google para explicar que é basicamente uma forçação de barra. Falando de One Piece, eu tenho certeza que muitos de vocês estão familiarizados com o termo foreshadowing, quando o autor coloca uma espécie de easter egg, uma pista bem singela que vai ser importantíssima, extremamente representativa no futuro. O retcon é como se fosse isso, mas sem tantas pistas assim. Para dar um exemplo bem claro para vocês é o seguinte: acho que a maioria das pessoas está familiarizado com Star Wars, mesmo que você não viu, você sabe por alto a história. O episódio 4, Uma Nova Esperança, o primeiro filme lançado da franquia, conta a história de um rapaz que é envolvido em uma trama rebelde contra o império fascista e tirânico da galáxia, que culmina no seu grandioso final, que é a destruição da representação de toda essa tirania, que é a Estrela da Morte, que nada mais é que uma estação espacial com o poder bélico de destruir um planeta. Sendo que em nenhum momento do episódio 4 é explicado o porquê a Estrela da Morte, esse símbolo de alta tecnologia, belicismo e tirania, autoritarismo, teria uma falha. Só é dito que tem essa falha, o Luffy atira nessa falha, ela explode, fim da história. Sendo que 39 anos depois, nós vemos o filme Rogue One, que explica que essa falha da Estrela da Morte, na verdade, foi uma falha intencional produzida por um cientista do Império que estava ali como chefe da construção da Estrela da Morte e que secretamente era alguém simpatizante da rebelião. Então ele fez essa falha para que a Estrela da Morte pudesse ser destruída de alguma maneira, dando assim a explicação daquela falha e de como a Estrela da Morte conseguiu ser destruída depois de 39 anos. Isso é um retcon. Mas quando a gente fala de retcon, que é uma forçação de roteiro, querendo ou não, geralmente a gente associa com algo ruim, algo meio um golpe baixo. Sendo que esse exemplo que eu dei de Star Wars é perfeito porque mostra que não, nem todo retcon é ruim. Tem retcons que são muito bem feitos. Mas nesse caso do Shanks é um pouco complicado porque a gente está falando de uma das cenas mais icônicas da obra, talvez a cena mais importante da obra. Porque se essa cena não existisse, o Luffy seria alguém completamente diferente. Antes do Shanks perder um braço, ele era um garoto completamente viciado em piratas. Ele queria sair pro mar a qualquer momento, a ponto de se esfaquear para provar que ele consegue aguentar a dor e tudo mais. Foi só quando ele viu alguém que ele admira tanto e tem pra ele como alguém forte pra cacete, que nem o Shanks, perdendo o braço no mar, que ele entende o quanto o mar é perigoso e que esse jogo não é pra criança. Casando também depois disso, ele recebendo o Chapéu de Palha, fazendo sua promessa com o Shanks, tendo ainda mais ênfase em ele treinar para estar preparado para o mar. Tanto que a cena que aparece depois que ele cresce é exatamente ele dando um soco no bicho que tirou o braço do Shanks. É a representação de que ele está pronto. Sendo que se essa cena realmente significar isso, de que ele realmente sacrificou o braço dele para acabar com a ligação que ele teria com o Imu, isso mostra algumas coisas. Primeiro, pode ser uma dica de que para acabar com os Cavaleiros Sagrados e seu poder do abismo, basta cortar o lugar onde a tatuagem dessa pessoa está. Por exemplo, a gente viu que o Sommers tem também tatuagens no braço esquerdo. Ou seja, pode ser que se alguém corte o braço dele, ele perca a conexão com o Imu. Ao mesmo tempo, se a gente vê a tatuagem do Sommers, ela é muito maior e muito mais rebuscada que o pequeno símbolo que o Shanks tinha, podendo representar que o Shanks começou a fazer a tatuagem, começou a aceitar a marca, mas antes disso acontecer, ele foi embora da Terra Sagrada, nunca completando o seu pacto. E uma outra coisa que
faz a gente pensar também se essa teoria procede de que o Shanks em algum momento teve os poderes do abismo é a sua característica cicatriz que ele recebeu do Barba Negra. Se o Shanks tinha o poder para se regenerar, como que o Barba Negra deu uma cicatriz eterna nele? Ou o Shanks não tinha o poder do abismo, ou o Barba Negra naquela época, antes de pegar a Yami no Mi, foi capaz de dar um dano permanente em alguém que tinha um poder de regeneração, o poder de Imu, e se isso for verdade, isso alavanca Marshall D. Teach de uma forma inacreditável, porque é como se fosse uma afirmação que o poder dele não está atrelado às frutas que ele possui, e sim pelo seu corpo estranho. Tendo aí mais uma dica que essa luta final possa ser com Barba Negra sendo chave para lidar com os poderes de Mu-sama. De qualquer maneira, Shanks continua conversando, falando que a sua vida mudou por completo. A verdade é que eu queria só viver numa vida boa como pirata, com o Bug, olha que fofinho. Mas Gaban fala pro Shanks algo muito interessante. Ele disse: você é a criança destinada, não é? Deixe pra pensar nessas coisas amanhã. E então ele começa a lembrar de histórias e bater aquele papo, mas pera aí, que criança destinada é essa? Se Gaban se refere a Shanks assim, pode ser uma criança destinada pelo fato dele ser destinado a ocupar o lugar do Roger, afinal Roger deu o chapéu dele para o Shanks, então pode ser algo mais carinhoso do que realmente profético, mas o Gaban pode estar se referindo aqui a algo maior, talvez, ao que ele viu no One Piece. É capaz que a criança destinada seja aquele que tem as raízes nobres dos dragões celestiais, mas que vive e ama os plebeus, digamos assim, as pessoas do Mar Azul. E ele seria a representação para acabar com tudo isso, destinado a se virar contra suas raízes e construir novas, talvez, não sei. O papo dos dois é interrompido pela Ripley, que tem um pequeno Coron no seu colo, com ela perguntando pro Shanks se ele pode falar para ela histórias do Gaban. E nesse momento o Shanks começa a contar alguma história constrangedora, com o Gaban puxando a bochecha dele como se ele fosse o Luffy. Achei bem interessante esse paralelo visual do Shanks estar comendo com a bochecha dele sendo puxado de uma maneira meio cômica. Achei essa cena bem legal também para mostrar um signo visual que o Shanks realmente não é um vilão, não é um cara mau de fato. Mas então Gaban e Shanks começam a conversar um papo mais sério. Gaban pergunta ao Shanks se ele conhece Harold, que é um rei adorado como um deus em Elbaf. E Shanks conta que ele se encontrou com ele em Marejoa, falando que ele se aproximou um pouco com ele, denotando que ele saiu recentemente da Terra Sagrada. Porém ele diz que teve algo que ele não queria falar com ele lá, então eu tive que vir aqui encontrar ele antes que seja tarde demais. Essa cronologia toda da vida do Shanks tá uma loucura, os caras vão ter que fazer um bom trabalho para organizar tudo direitinho, mas pelo papo dito aqui e a forma que ele tá falando, parece que ele ficou por um tempo considerável na Terra Sagrada e só saiu de lá para falar com o Harold. E na minha opinião, pelo que eu li aqui, depois a gente tem que ver a tradução oficial e tal, parece que depois que ele visitasse Elbaf e falasse com o Harold, ele voltaria para a Terra Sagrada. E esse evento do Harold pode demonstrar muito mais do que sugere. Pode ser esse momento que o Shanks falou: tá, de uma vez por todas vou cortar meu laço. Até porque aquele papo de criança destinada e tudo mais é dito quando o Shanks falando que ele só queria viver uma vida boa de pirata sem preocupações, mostrando que talvez o destino que ele tem que inventar é ficar na Terra Sagrada e talvez explodir aquele negócio de dentro. De qualquer maneira, nós vemos aquele hack do Rei Bizarro saindo do castelo novamente, mas agora há 14 anos atrás. Vemos cenas do massacre acontecendo e o momento onde Jarou é perfurado pela espada, fazendo isso ele ficando completamente bitolado. E depois disso vemos uma silhueta, uma figura misteriosa em frente ao baú que guarda a Akuma no Mi, que representa a herança de Elbaf, passada de geração em geração. Considerando aquele hack do rei que foi sentido antes, eu acho que a gente pode teorizar que esse ladrão aí faça parte do governo mundial, talvez o próprio Imu-sama. Eu sei que é um pouco demais achar que o Imu realmente iria para Elbaf para roubar uma fruta, mas eu acho que isso tem a ver com o governo mundial, com todas as pistas que a gente tá vendo. E antes que a gente possa ver qualquer coisa, a gente volta muito no tempo, para 109 anos
anos atrás, o momento onde os gigantes eram temidos com uma força do caos e do terror. E a figura que liderava eles aparece aportando em uma ilha inocente, falando que existem lindas princesas no castelo daqui. Bora dar uma olhada. E então vemos um jovem Harald destruindo o castelo dessa ilha com o próprio subordinado gigante dele, um cara completamente caótico, sendo um personagem que a gente imediatamente compara com o Loki, né? Então temos o seguinte texto: Harald, o rei de Elbaf, ascendeu ao trono com apenas 45 anos de idade, o equivalente a 15 anos da idade humana. Ele, sem dúvidas, era um completo lixo. E nesse momento vemos ele rindo com a sua característica risada perante ao caos que ele exerce. Muito diferente da figura estoica, séria e, pelo visto, pacífica que ele teve depois na sua maioridade. A partir de agora, os novos capítulos aparentemente vão contar, né, o flashback do Harald. Contar como ele era, o que ele fazia e principalmente quando que aconteceu a mudança dele ser um jovem rebelde maluco para um rei idealista decidido a mudar Elbaf para melhor pelo curso da educação e do pacifismo. Eu acho que esse passado vai ser muito importante por dois motivos. Primeiro, porque ele conta uma época que a gente pouco explora em One Piece, né? Mais de 100 anos atrás, a gente não tem tantas informações assim. E a outra coisa que eu acho que esse passado vai ser de extrema importância é contar esse personagem Harald e fazendo a gente traçar paralelos com o Loki, que é um personagem que a gente conhece pouco, mas que já se tornou tão icônico. Eu acho que muitas das coisas que a gente vai ver acontecendo com o Harald, a gente pode espelhar coisas que já acontecem ou vão acontecer com esse personagem Loki. E obviamente que eu tô bem animado pra tudo isso. Até porque esse passado pode contar pra gente o que é a Akuma no Mi, que é o tesouro de herança de Elbaf. Mas falando ali de novo do Shanks, que é, né, o momento que mais pegou as pessoas nesse capítulo, é que eu falei ali que deixou a entender que o Shanks passou um bom tempo na Terra Sagrada até decidir ir pro mar e ficar lá, né, a deriva de pirata e tal. Esse papo é um pouco complicado porque diz que o Shanks foi pra Terra Sagrada, ficou lá por um tempo e na Terra Sagrada você tem contatos diretos com escravos. Então ele, por mais frio que possa ser, simplesmente ficou de boa com tudo isso acontecendo em volta dele. O que poderia explicar o porquê que ele ficou lá e blá blá blá, está atrelado ao fato dele ser a criança destinada que o Gaban falou. Pode ser que o destino dele seja exatamente esse: vá até a Terra Sagrada, se infiltre e exploda toda aquela merda por dentro. É muito mais efetivo do que fazer isso por fora. Porque a existência de Shanks na Terra Sagrada há mais de 14 anos atrás poderia explicar um evento muito mal explicado na minha opinião, que é quando o Fischer Tiger invadiu a Terra Sagrada e conseguiu libertar diversos escravos de lá. A gente viu o quão complicado é fazer qualquer coisa na Terra Sagrada. A gente tá falando de cavaleiros sagrados, a gente tá falando de almirantes que estão lá de prontidão, e o Fischer Tiger, por mais forte que fosse, é bem difícil imaginar que ele poderia fazer tudo isso e escapar com vida. Mas o que poderia explicar que ele foi bem sucedido é uma ajuda de dentro. É capaz que Shanks mexeu seus pauzinhos ou realmente ajudou o Fischer Tiger em toda essa empreitada, o que de novo configura em mais um retcon. Não tem jeito, o Shanks é um personagem envolto em mistérios e ele vai ser culpado de muitas coisas. E por fim, eu gostaria de voltar a falar de uma parada que eu acho que a maioria das pessoas esqueceu, que é o tempo em Elbaf. Nós sabemos, pelas anotações de Louis Arnaud, que não recomenda que ninguém fique nessa ilha por muito tempo, denotando que ela é uma ilha com uma certa dilatação temporal meio bizarra. E a gente viu nessa cena do banho aí que Gaban achava que só tinha passado 4 ou 3 anos ao invés de 10. E o Oda fez questão de desenhar ele ainda com cabelos pretos, ainda sendo um jovem se tornando mais velho, para mostrar que ele não é gagá de maneira alguma, o que faz com que essa teoria ganhe cada vez mais tração e cada vez mais se prove como real. Pessoas que passam muito tempo em Elbaf têm uma percepção muito bizarra do tempo. O arco de Elbaf se torna cada vez mais insano, cada vez mais revelações, cada vez mais mistérios, cada vez mais teorias. Eu tô bem animado pra gente começar a ver o flashback do Harald. A gente viu, né, que com o Egghead o Oda não perdeu o tato quando o assunto é flashback, vide flashback do Kuma. E a coisa que mais tá me intrigando nesse arco inteiro é essa
relação nebulosa de Harold com o governo mundial e o que de fato aconteceu naquele dia, e com sorte esse passado vai mostrar tudo isso pra nós. Além que esse capítulo aumentou ainda mais o mistério que é Shanks, o Ruivo. Eu acho que de todos os personagens de anime que eu já vi na minha vida, ele é o mais envolto em neblina. E por causa dele, One Piece se torna cada vez mais intrigante e cada vez mais ansioso para os próximos capítulos. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Wallace Rodrigues, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Rian Charles, Buruburu, Ogugas, Arroz Cadilho, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onden, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Pedro Corredora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukaku Yamagishi, que odeia baixinhos, Renan Corrêa, Tico Minha, Paulo Vitor, Abroba, Ria Benedito, Ibura, Carlos Moreira, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustin Guel, Kilworth, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saki, Igor Viana, Wev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, Senhor Suíça, MZ Guido, Entrou o Sabonete de Buraco do Piro, Marcelo Gozer, Salo Rodrigues, Angela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Meu Nome é Jorge, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hulk, Quebra-Cabeças, Project Tauá, Gabriel Fraga, Timonalite, Goiaba 2202, Hipnos 11, Lobion, Devens, Anabica, Anderson Silva, Fiat Pô Todo Fudido, Yeudi Souza, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, John Vector, Estúdio Launcher, Davi Martins e Gustavo Silva. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua nossa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!